com ele. Eu vou pedir para você abrir sua Bíblia no livro do Êxodo, capítulo 20. Nós temos estudado, refletido, meditado aqui nos domingos, nessas 10 palavras de Deus que são palavras que libertam. Nós temos visto, domingo após domingo, uma das palavras que nós conhecemos como os 10 mandamentos. Quando Deus libertou o seu povo do Egito e o conduziu à terra prometida, a Canaã, no meio do caminho, durante o percurso que eles estavam realizando, Deus deu a eles algumas palavras, e essas palavras nós conhecemos como os 10 mandamentos. Nós já vimos algumas coisas muito importantes, de que Deus se apresenta, se revela, não como um Deus que oprime, mas um Deus que liberta. Diferente dos deuses da cultura egípcia e dos deuses da cultura de Canaã, para a terra na qual eles estavam indo, Deus é um Deus que traz uma palavra de restauração, de vida. Ele se apresenta no capítulo 20, nos primeiros versos, como Deus que os libertou da terra do Egito. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da terra da servidão. Então Deus libertou esse povo, portanto Ele é um Deus que liberta. E nós vimos então algumas palavras de Deus que se referem ao nosso relacionamento com Ele, a adoração a Ele, como adorá-lo, como não minimizá-lo, como fazer da nossa vida uma vida de adoração a Ele. Hoje nós já estamos na 5ª palavra de Deus, que está no verso de número 12 do capítulo 20, uma palavra muito conhecida, que diz a respeito da honra que devemos ter com o pai e a mãe. Essa palavra é uma palavra também muito repetida durante os nossos dias. E a palavra do Senhor, então, em Êxodo capítulo 20, versículo 12, diz assim: honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Esta é a palavra do Senhor. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Assim como as outras palavras de Deus, esta palavra também ela tem o seu contexto. Ela tem o local específico e a circunstância específica a qual Deus dá a palavra ao povo. Deus está libertando o povo do Egito e está dando a eles uma terra para que eles pudessem se constituir como um povo que deveria ser exemplo de santidade, de retidão, de integridade, de amor às nações vizinhas. E quando Deus, então, liberta esse povo e o conduz à terra que Ele está dando, uma das coisas que Deus põe é que deveria ser obedecida, seguida, observada uma palavra de grande importância, que é honrar pai e mãe, para que eles pudessem, na terra em que estavam sendo inseridos, pudessem reproduzir aquilo que Deus estava falando ao coração também dos seus pais. Nós temos aqui um texto que se refere a uma segurança nacional, um texto que trata de um aspecto em que, quando reproduzimos e repetimos aquilo que é bom, aquilo que é certo, nós fortalecemos não só os vínculos, mas nós fortalecemos a sociedade. Nós conseguimos reproduzir valores que são importantes. E esse verso, ele fica como uma espécie de um encaixe entre aquilo que nos leva a uma comunhão com Deus e as ações que precisamos ter nos nossos relacionamentos humanos. Honra teu pai e tua mãe está servindo de conjunção ou de transição para aqueles mandamentos que nós conhecemos: não matarás, não roubarás, não dirás falsos testemunhos, não cobiçarás. Todas essas orientações da parte de Deus para o povo vêm depois de honra teu pai e tua mãe. Por quê? Porque é dentro de casa, no relacionamento do lar, que nós aprendemos a não roubar, não matar, não cobiçar, não adulterar. Se isso não vem da educação do pai, da orientação da mãe, se não vem de um processo de educação, desde o nascimento, no crescimento, na criação de valores, não é um Estado de Direito que vai obrigar você a cumprir valores que você deveria ter aprendido através da educação dentro do seu lar. Porque não são coisas que são forçadas, mas sim algo que é plantado pelo Espírito de Deus e pela ação do Senhor na vida daquele que teme a Ele. Portanto, honra teu pai e tua mãe, ele vem antes de todas essas orientações, para que você entenda que é no ambiente familiar, é no ambiente doméstico, é na nossa vida em família,
que os valores são ensinados. A pessoa aprende a não adulterar se dentro do lar ele tiver um bom exemplo de pai e mãe que sabe os valores e honra a família. Não é externo. Ela aprende a ser honesta se dentro de casa, com o exemplo do pai e da mãe, de fato ele tem exemplo de honestidade, não mentirás. Ele só consegue não querer tomar o que é do outro, o que é alheio, a não cobiçar o que é do próximo, se de fato dentro do seu lar ele tem uma educação que o ensine para que ele possa não cobiçar. Esse verso ele está nesta transição, mostrando que uma das palavras que nos libertam é de fato assumirmos como pais o compromisso de educar, ensinar e dos filhos de obedecer e honrar. E é sobre isso que nós vamos conversar um pouquinho aqui nessa noite. Porque esse assunto parece um assunto simples, mas na verdade é um assunto que exige muito temor, muita direção e orientação de Deus para a nossa caminhada, porque só pela graça de Deus. Porque nós temos alguns problemas que eu preciso pontuar dentro desse verso tão importante. Se houver deteriorização dentro do lar, sem dúvida essa deteriorização se tornará nos ambientes externos. Os filhos aprendem com os pais, eles reproduzem, eles mimetizam, eles vão tendo valores e estilos de vida baseado naquilo que você e eu, como pai e mãe, apresentamos, às vezes não com palavras, porque o discurso pode ser um, mas a ação pode ser outra. E os nossos filhos, eles observam, não só o nosso discurso, mas muito mais do que eles, o nosso comportamento. As crianças atentam, elas observam. E aí então surgem algumas coisas difíceis. Uma delas é como honrar. Como honrar quem não cumpriu o seu papel de cuidado, de influência e de exercício de autoridade. Os pais devem cuidar dos seus filhos, mas nem sempre todos cuidam. O pai deve influenciar, a mãe deve influenciar de maneira abençoadora o seu filho, mas infelizmente nem todos influenciam dessa forma. O pai e a mãe precisam exercer autoridade, pôr limites, precisa mostrar o que é errado, o que é certo, até onde pode ir, onde não pode ir. É preciso exercer autoridade, mas nem sempre os pais exercem autoridade. Alguns preferem deixar as coisas como estão para não ter problemas, não ter desgaste. Lamentavelmente, há pais e mães que não cuidam. E aqui eu não estou levantando uma problemática em relação às limitações nossas como figuras paternas e maternas. Porque todos nós somos pais e mães limitados. A gente erra. Às vezes, numa ação disciplinar, a gente exagera. Às vezes, em uma palavra de orientação que deveríamos ter dado, não demos. Nós somos pais e mães limitados, mas o problema que eu levanto são situações profundamente prejudiciais, que machucam, que ferem, em que filhos que aqui estão não tiveram cuidado dos seus pais, coisas que os prejudicaram de maneira absurda, coisas que marcaram a sua vida de maneira muito intensa. Como honrar pais que, ao invés de cuidarem, abusaram? Como honrar mães que abandonaram suas famílias porque quiseram dar outro rumo na vida? Se você não enfrentou problemas tão graves e tão profundos na sua vida familiar, louvado seja o nome do Senhor por isso, mas não são todas as famílias e não são todas as pessoas que têm uma família onde honrar pai e mãe se torna um versículo tão simples de ser obedecido e de ser posto em prática. Tem histórias de pessoas que foram abandonadas, que foram deixadas, que as mães tentaram abortar, não quiseram, pais que abusaram emocionalmente, fisicamente, mães que às vezes, sabendo do abuso de um padrasto, não tomou providência. Quando nós lemos a palavra de Deus sem uma reflexão real e profunda do que nós vivenciamos enquanto família numa sociedade, pode tornar a nossa leitura muito superficial. Mas a palavra de Deus que diz: honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue seus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá, traz
um assunto muito delicado que nós precisamos de graça de Deus, tanto para assimilarmos na nossa vida, quanto para ajudarmos pessoas ao nosso redor que também amam e temem a Deus. Como cumprir esse papel em meio às famílias que nós temos hoje, que se torna inclusive um mosaico. Famílias que, lamentavelmente, se separaram e depois, posteriormente, se casaram, junta 2 filhos de um, 2 filhos do outro, fica uma família grande, o pai abandonou e agora o padrasto cuida. Como honrar pai e mãe numa família mosaico? Como conseguir obedecer uma palavra que traz libertação para nós, numa realidade que se faz presente na sociedade a qual estamos inseridos? Quando você lê na Bíblia, honra teu pai e tua mãe, é uma palavra de Deus para o nosso coração, mas a gente precisa entender que se nós queremos, de fato, colocar em prática essa palavra, a gente precisa de muito discernimento da parte do Senhor e de força do Espírito de Deus, para que Deus ajude todos nós, sem exceção, para que a palavra não seja para alguns e não alcance o coração dos outros. Nós temos algumas coisas que eu queria colocar para você. Uma delas que eu separei para nós é que o princípio central, ele está presente no texto, que é honrar. Honrar pessoas que contribuíram ao longo da sua vida com o cuidado, com a influência e com o exercício da autoridade. O texto ele vai falar da figura paterna e da figura materna. E eu queria nesse momento tocar num assunto bíblico que, para honrarmos as pessoas ao nosso redor, é necessário que coloquemos em prática, que é o perdão. Não tem como honrar pai e mãe se nós não aprendermos a perdoá-los, ou se nós não os perdoar. Não significa e não representa aqui essa liberação de perdão, desculpar. A ideia não é você tirar a culpa, não é você analisar alguns fatos e tentar justificar para si mesmo, para aliviar a sua dor, a sua angústia, a sua decepção, a sua frustração, porque talvez teu pai e tua mãe não cuidou de você, não influenciou você, não te ajudou, fez algo que causou um trauma profundo. Não é você tentar encontrar caminhos para dizer, ele tentou acertar, ela tentou acertar, errou sem querer, não é minimizar, porque desculpar é você tirar a culpa do outro, porque você entendeu que não houve o desejo, ou não houve a vontade intencional de causar o mal que causou. O perdão, totalmente diferente de desculpar, ele é você dizer, o dano foi feito, o dano é real, o dano foi causado, eu fui machucado, eu fui prejudicado, eu fui ferido, mas eu perdoo meu pai e minha mãe no nome de Jesus. Isso é perdão. Perdão é sofrer o dano. Quando Jesus, o nosso Redentor, foi crucificado naquela cruz, ele foi crucificado para que nós fôssemos perdoados. Nós tínhamos e temos culpa, nós somos culpados. Foi necessário o sacrifício de Jesus para que nós fôssemos perdoados e não desculpados, porque nós temos culpa. Jesus se sacrificou para que houvesse o perdão. O dano que nós causamos pelo nosso pecado foi imputado sobre Deus, foi imputado sobre a pessoa de Jesus. Isso é perdão. Jesus sofreu pelos nossos pecados, ele pagou o preço. Nós não fomos inocentados porque não tínhamos culpa, nós fomos declarados justos porque a pena que deveria vir sobre nós foi levada sobre ele. Isso é perdão. E é preciso que nós, mesmo diante das lutas e das dificuldades pelas quais passamos, nós precisamos aprender a perdoar a vida dos nossos pais, de nossas mães, diante dos erros que eles possam ter cometido, que gerou em nós traumas, que gerou em nós barreiras, gerou em nós dificuldades de outros relacionamentos, gerou em nós complexos profundos de ansiedade, de inferioridade, e seja ele qual for. Lamentavelmente, isso acontece. Mas hoje, como nós estamos lendo um versículo que diz sobre honra teu pai e tua mãe,
Não tem como eu prosseguir nessa reflexão de uma maneira profunda se nós não falarmos da importância da necessidade de perdoarmos. Honrar. O princípio central do texto é honrar. Honrar quem Deus põe no nosso caminho. E aqui eu quero abrir um pouco o leque, porque o texto, apesar de colocar honra teu pai e tua mãe, e de fato estes são aqueles que Deus num primeiro momento coloca para cuidar da gente, para ensinar a gente, para educar a gente. Quando esses não cumprem o seu papel, Deus é tão misericordioso que Ele levanta outras pessoas para que façam. Às vezes, a mãe abandona, mas a avó acolhe. Às vezes o pai é ausente, mas o tio influencia. Às vezes a mãe é indiferente, mas uma tia se torna mais presente do que poderíamos imaginar. Deus, pela sua graça, vai levantando na nossa história de vida pessoas que cuidam, que influenciam e que exercem autoridade sobre nós, para que nós possamos enfrentar esses grandes dilemas da vida e podermos prosseguir. Por isso, quando você ler esse texto, honra teu pai e tua mãe, lembre-se que além de honrar, perdoar seu pai e sua mãe pelos equívocos cometidos, aprenda a agradecer a Deus e as pessoas que Deus colocou no seu lugar nos momentos mais difíceis pelo qual você passou. Talvez na hora mais complicada que você enfrentou, Deus levantou alguém. Se não um tio, uma avó, um vô, pode ter sido um professor, um líder eclesiástico, alguém na vida da igreja, que foi presente na sua vida nos momentos de maiores dificuldades. E Deus nos ensina a honrar essas pessoas, porque são elas que também transmitiram a nós orientações que nos ajudaram a ter valores e princípios para viver nos dias de hoje, para entender que a família é importante e, portanto, devemos fugir do adultério, para entender que o trabalho é importante, por isso nós devemos nos dedicar e não furtar o que não é nosso, e assim por diante, conforme as outras palavras. Quero ler Deuteronômio capítulo 6, é um texto muito conhecido, porque vai falar sobre o papel do pai, o papel da mãe, e assim também vai nos apresentar o papel que outras pessoas ocupam no decorrer da nossa jornada. Deuteronômio capítulo 6, versículo de número 5 ao 7, a palavra de Deus diz assim, Deuteronômio 6, do 5 ao 7. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Quando a palavra de Deus fala sobre o papel do pai, mostra o pai e a mãe, a figura, como alguém comprometido com a formação dos seus filhos. E nesse processo de comprometimento na formação, algumas coisas estão presentes nesse texto. Entre elas, e em primeiro lugar, inclusive, é amar a Deus acima de todas as coisas. Não tem como dar um segundo passo se nós não amarmos a Deus acima de todas as coisas. Depois, o texto bíblico vai dizer que além de amar a Deus, os ensinos precisam ser vividos pelos pais. Não dá para você ensinar algo que você não vive. Por mais que você possa ser persistente na teoria, o ensino se dá através do exemplo. Então, a palavra de Deus vai dizer que nós devemos perseverar diante de Deus. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Não é só na reflexão, é no coração. Tem que estar incutido em nós, para ser incutido nos nossos filhos. Tem que fazer parte da nossa vida. E aí, em terceiro lugar, o texto vai dizer, ensine os seus filhos, converse com eles, faça tudo o que tem que ser feito. Lembre-se que tudo que você fizer, você está ensinando os seus filhos. Há fases diferentes na educação dos filhos, mas o importante é você ensinar. Ensina.
Ensina. Quando você atende o telefone, o celular, você está ensinando. Quando você está sentado na mesa na hora do almoço, as suas atitudes, o seu comportamento é uma forma de ensino. Quando você está resolvendo um conflito com a sua esposa, com o seu marido, seus filhos estão vendo, eles estão aprendendo. Eles estão aprendendo. Então, a palavra de Deus vai dizer, olha, faça com que isso esteja no teu coração, para depois ensinar aos seus filhos, depois você vai passar. Esse é um compromisso nosso como pai. Esse é um compromisso seu como mãe. Assuma o compromisso na formação dos seus filhos. Não terceirize isso. Não entregue a outros. Coloque em prática. Não é a escola que é responsável por educar o seu filho. É você que tem que educá-lo. Portanto, ensine. Outra coisa, filhos comprometidos em obedecer e honrar seus pais. Agora, a minha palavra não é só para os pais, mas agora também para os filhos. Filhos comprometidos em obedecer e honrar os seus pais. E eu quero aqui falar de um processo pelo qual nós passamos. Porque honrar pai e mãe exige de nós uma reflexão profunda sobre os períodos pelos quais nós passamos. A palavra honrar, ela tem o sentido básico, inicial de obedecer. O sentido básico dela, honrar é obedecer. E naquele tempo você tinha algumas palavras, por exemplo, honra o rei. Era dever de todo camponês honrar o rei. Ou seja, obedecer aquilo que o rei havia estabelecido como decreto. Um discípulo, ele tinha que honrar o mestre, obedecer os ensinos que o mestre lhe havia transmitido. Esse é o sentido inicial, ou básico da palavra honrar. Mas a palavra honrar, ela tem também, biblicamente, um sentido amplo, que é dar importância. É você atribuir crédito. Honrar é você dar valor. Então, quando você honra alguém, você está dando importância a essa pessoa. Você está atribuindo crédito àquilo que ela representa ou àquilo que ela fala. Você está dando valor àquela pessoa. E é importante entender esse sentido básico e esse sentido amplo, porque no decorrer da nossa vida, honrar pai e mãe muda um pouco a maneira de agirmos. Por exemplo, nos primeiros anos da nossa vida, durante a nossa infância, no período da nossa adolescência, honrar pai e mãe é obedecer. Se a mãe falar, pode ir, significa, pode ir. Se o pai falar, ou a mãe disser, não pode ir, isso significa, não pode ir. Se disser sim, é sim, se disser não, é não. Se disser, ó, está na hora de dormir, adivinha? É hora de dormir. Mas eu estou sem sono. Não importa, você vai deitar e pede a Deus para te dar sono, porque está na hora de dormir. Honrar pai e mãe na infância e adolescência é obedecer. É engolir o choro. Ah, eu quero ir na festa. Não, nessa festa você não vai. Ah, mas não deve. Você tem que obedecer, isso é honrar pai e mãe. Ah, mas você não me entende. Ele pode não te entender mesmo, mas você tem que obedecer. Minha fase já passou dessa, graças a Deus. Outros também estão dando graças a Deus, né? Quando a gente era adolescente, a gente achava ruim, né? Hoje a gente acha bom, não acha? A gente mudou o papel que a gente ocupa, né? Honrar pai e mãe na infância significa obedecer regras, obedecer limites, atentar princípios. E os pais devem pôr limites, senão o caos está instaurado. Se você, como pai, não pôr limites ao seu filho na infância e na adolescência, você pode ter certeza que colherá consequências na juventude e na fase adulta. Você precisa ensinar, e os filhos precisam obedecer. Na juventude, honrar pai e mãe muda um pouco. Quando o filho sai da adolescência, está terminando sua faculdade, já está com seu emprego garantido, já está guardando os seus recursos financeiros, está comprando o seu carro, está seguindo sua vida, já não é mais focado naquela obediência
que se o pai disse pode ir, não pode ir, não pode ir. Os pais têm que entender que a fase muda, e os pais passam a ser conselheiros. Honrar pai e mãe na juventude e no início da fase adulta, é você levar em consideração tudo aquilo que teu pai e tua mãe diz, é dar valor, é não ignorar. Desonrar pai e mãe na juventude, no início da fase adulta, é quando seu pai e sua mãe diz alguma coisa, é você, meu pai não sabe de nada, não quero nem saber o que ele pensa, eu vou procurar o conselho dos outros. É você não ouvir, é você não atentar. Por mais difícil que seja, pai, mãe, chega um momento que a tua palavra não é mais palavra de ordem. É difícil para muitos pais entenderem isso. Tem horas que você vai dizer, eu queria que meu filho fizesse isso, mas seu filho vai querer fazer aquilo, e ele está na fase de escolher o que ele vai fazer. Tem que desmamar. Senão vai estar um homem de 40 anos, dependendo da mãe e do pai, falar o que ele tem que fazer. Um marmanjo, que não sabe assumir compromisso e responsabilidade nenhuma, um moleque. Você precisa continuar fazendo o seu papel de pai e mãe, orientando, aconselhando, instruindo. Filho, toma cuidado. Filha, não é esse o caminho. Pensa bem. Filho, vai ter consequências. Mas é ele que decide. Honrar pai e mãe, para você que está nessa fase, é quando você ouvir o pai e a mãe, por mais que você na hora se indigne, fique indignado, é você tirar um tempo tranquilo e parar para pensar se aquilo que teu pai e tua mãe têm dito, falado, insistido, faz sentido e é importante ser observado. Não ignore os conselhos do seu pai e da sua mãe. Não ignore. A terceira fase, e a última que eu quero pôr, é a fase que já reorganizamos a nossa vida familiar. Casamos, temos nosso emprego, estamos melhorando profissionalmente, temos o nosso trabalho, viajamos para lá e para cá para resolver problemas, e os nossos pais estão envelhecendo. Os anos estão passando e passando rápido. E nessa fase, o versículo bíblico continua valendo: honra o teu pai e tua mãe. E é interessante porque nessa fase, as coisas mudam, e mudam tanto, que agora é você que tem que cuidar do pai e da mãe. Sabe quando você chega na casa do pai e você fala assim, a primeira pergunta que você fala, pai, você tomou remédio já? Quando você chega e fala assim, ô pai, aquela lâmpada não estava queimada? Ele estava, mas parece que está funcionando. Eu subi na escada e troquei. Pai, pelo amor de Deus, já falei para o senhor que não é para o senhor subir, que se o senhor cair, acabou. Sabe quando você começa a ter que cuidar do seu pai e da sua mãe? Inverte. Quando a gente era criança, às vezes a gente tinha que tomar remédio que não era gostoso, e o pai e a mãe falavam assim, não, colocava um açúcar ali, mexia, falava, não, é docinho, gostoso. Chega na fase adulta, parece que tem que fazer a mesma coisa que o pai e com a mãe. Não, toma, é um suquinho gostoso. Isso é honrar pai e mãe, porque quando chegamos na fase adulta, as coisas mudam. Aí você vai honrar teu pai e tua mãe com a sua presença, porque a vida se torna tão corrida para você, e seus pais ficaram tão ociosos porque envelheceram, que o que cura e restaura o coração deles é a tua presença ao redor da mesa. É você tirar tempo na sua correria para passar, para tomar um café com a sua mãe, tomar um café com o seu pai, ver como é que eles estão, se está tudo bem. Há um salmo que vai dizer que os filhos ao redor da mesa são como frutos da oliveira. A oliveira dá azeitonas, da azeitona se faz o azeite. O azeite, ele era um produto usado para cura na Bíblia, naquele tempo. Quando os filhos voltam para a casa do pai, inclusive trazendo os netos, isso cura e restaura o coração dos pais que já estão avançados em idade. Isso é honrar teu pai e tua mãe. É você ter cuidado, é você cuidar deles, porque a vida inverte. Quando lemos a palavra de Deus e vemos que devemos honrar pai e mãe, nós devemos honrá-los. Não só eles, mas aqueles que Deus colocou ao nosso redor para cuidar da gente. Perdoar os nossos pais
pelos erros que eles cometeram, lembrando que quando nós perdoamos, somos nós que temos paz no nosso coração, somos nós que ficamos livres para seguir com a nossa vida e conseguimos enfrentar as outras dificuldades que a vida nos trarão. Eu não sei que fase você está, como pai, com os seus filhos. Talvez seus filhos sejam adolescentes ainda, e você precisa pôr limites. Talvez seus filhos sejam jovens, já na fase adulta, e talvez você ainda está com dificuldade de lidar com essa transição. Talvez seus pais já estejam de idade avançada, e você, pela sua correria, talvez esteja bem ausente da mesa. Mas eu queria que nessa noite, olhando para Jesus, aquele que perdoou os nossos pecados, que nós pudéssemos rever, reconsiderar e corrigir o que precisa ser corrigido na nossa vida familiar, no nosso relacionamento com os nossos pais, com as nossas mães, com as pessoas que Deus colocou ao nosso lado para cuidar da gente. Que você possa dizer para as pessoas que cuidaram de você, dizendo: olha, você pode não ser meu pai, você não pode ser minha mãe, pelo menos não na gestação e na fecundação, mas você é meu pai e minha mãe desde quando você cuidou de mim, porque você me amparou, você me ajudou, você me orientou, você teve paciência comigo quando eu era um adolescente indignado, você teve paciência comigo quando eu não sabia o que fazer profissionalmente. Que você honre as pessoas que Deus põe no teu caminho, porque isso traz liberdade para a gente. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os seus dias sobre a terra, a qual eu, o Senhor teu Deus, te dou. Que Deus nos abençoe e nos fortaleça. Queria convidar os